Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mais um pouquinho. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, graças a Deus. Estamos nessa tarde aqui dando início a esse trabalho para louvor e glórias do nome do Senhor, nosso Deus. Espero que você tenha tido aí uma semana abençoada por Deus. Hoje você que não trabalhou descansou. E aqueles que trabalharam já devem ter chegado em casa, outros não. Mas o importante é que o Senhor tem nos dado vitória até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que está aí na sua região, se está chovendo, se teve um dia de sol. Aqui na nossa cidade, em Francisco Morato, nós tivemos um dia de sol. Não um dia quente, né? Mas um dia de sol. Aquele dia que mesmo com o sol ainda que acaba que não aquecendo o tempo. Nós tivemos um dia bastante ensolarado. Quero aqui deixar nossa saudação para o estado de lá para o Belém do Pará, Amazonas, Pernambuco, Alagoas, mais precisamente lá na Serra da Barriga, nosso irmão Ailton, nossa irmã Leni, União dos Palmares, Maceió, enfim, né? Nos quatro quadrantes da nossa pátria, aonde tem irmãos nos assistindo. Glória a Deus. Isso é muito importante. Louvado seja o nome de Jesus. Cada estado com a sua cultura diferente, mas estamos todos juntos, conectados para louvar ao Senhor. Aqui em São Paulo, Cajamar, a nossa saudação para os cajamarenses. Ali em Piracicaba, Araras, no interior de São Paulo, glória a Deus. Meus irmãos, eu convido você nessa tarde para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor. Traga a sua adoração, o que você tem de melhor, para oferecer ao nosso Deus a sua oferta de melhor valor. Ah, pastor, você está pedindo aqui o que? Uma nota de 100, de 200? Eu não estou falando de valores monetários, irmão. Estou falando de oferta. Eu não sei se você conhece a palavra de Deus. Você sabe que Caim e Abel ofereceram dois tipos de ofertas diferentes.
o melhor que eles tinham da terra. Abel oferece o melhor, Caim oferece o pior. Então, quando falamos de oferta ou ofertas, não estamos falando de valores monetários, estamos falando daquilo que você tem de melhor para Deus. O melhor do seu tempo, o melhor da sua adoração a Deus. Faça o melhor. Porque para o nosso Deus é as primícias, é as primeiras coisas, é o melhor. Então traga nessa tarde as primícias da sua adoração ao Senhor. E você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, mas o Espírito Santo te impulsionou, está te impulsionando para que você participe conosco nesta noite deste culto. Então, te anime. Deus é com você. Ainda que você, por alguma razão, tenha tirado uns dias de férias, mas Deus é com você. Levanta a tua cabeça, marcha. Também deixar nossa saudação para aquele irmão, aquela irmã, que por motivo de enfermidade não consegue ir para a sua congregação ou parou em casa, mas também está com o seu celular, com o seu computador ligado, conectado conosco. E nesse momento está participando conosco. Que Deus te abençoe, te dê graça, te ajude. Aquela irmã que está com o filho, o esposo ou vice-versa no hospital. Hoje, no final desse trabalho, nós vamos estar orando por você. Então não desanime, nem tudo está acabado. Deus tem uma palavra de vida para você nesta noite. Eu sou o pastor José Fernandes, juntamente com a nossa irmã Inês, que hoje está conosco aqui. E nós somos os responsáveis por esse trabalho. Jesus, a fonte que salva. E neste momento estamos juntos agora para louvarmos ao nome do Senhor. Você, de onde você estiver, eu estou aqui e juntos vamos fazer essa conexão. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma oração de agradecimento a Deus e também para que Deus nos ajude, nos dê graça, para que possamos conduzir dentro da direção do Espírito Santo esse trabalho. Glorioso e eterno Deus, neste momento, meu Pai, te adoremos e te glorifiquemos, ó Deus, pelas tuas grandezas, meu Pai. Ó Deus fiel, eterno e poderoso, neste momento, ó Deus, oremos ao Senhor para que o Senhor nos dê graça, nos ajude, para que nós possamos, ó Deus, conduzir esse trabalho na direção do teu santo e glorioso nome. Ó Deus fiel, eterno e poderoso, abençoe, Senhor, este irmão, esta irmã, de tão longe, meu Pai, mas que
pela impulsão do teu Santo Espírito, também está participando conosco, Senhor. Ainda que não estejamos fisicamente juntos, mas pela fé, pela graça, Jesus, e também, meu Deus, pela conexão desta rede social. Ó Deus maravilhoso e poderoso, vai abençoando também aquele irmão, aquela irmã que está acamado, Senhor. Seja no seu lar, seja no hospital, aonde quer que esteja. Mas que não pode, ó Deus, caminhar para a tua casa. Mas a tua palavra, através desse trabalho, chega até ela, Senhor. Oh, meu Pai, Deus maravilhoso e fiel, a ti toda honra, a ti toda glória, Senhor, e toda adoração. E pedimos também por todos aqueles, meu Pai, que andam e que estão enfermos. Senhor, que a saúde de cada um seja restaurada para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Glória a Jesus. Agora, a nossa irmã Inês vai aí fazer as suas considerações iniciais e logo após estará aí louvando a Deus com o hino da harpa. Eu já te convido para que você baixe aí no seu celular, no seu computador, é facinho, os hinos da harpa cristã. E aí você pode acompanhar, ela vai estar falando o número de cada hino e você vai estar acompanhando. Agora, se você não tem o hábito, de repente na sua congregação, ou aonde você congregou, você nunca louvou a Deus com os hinos da harpa cristã, você agora vai ter a oportunidade. Que além de ser belos, são inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Eita glória. Jesus, a fonte que salva. Quero aqui falar para os irmãos que estão nos assistindo agora. Quero agradecer a Deus por mais um domingo na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Quero agradecer a Deus pela família. E quero falar também para os irmãos que entrem, colaborem, compartilhem, comentem, curtam esse momento que Deus nos tem privilegiado na presença dEle. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, o 156, para a honra e glória do nome de Jesus. 156 da harpa cristã. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amada:
fonte, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido. Que graça singular, por Ele foi ferido, a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, a graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Eita, Deus eterno. Oh, glória! Esse hino muito bonito. Creio que as igrejas, né? Louva esse hino 196 da harpa cristã. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Abre o pulmão neste domingo, né? E vamos louvar a Deus com muita força, com muito entusiasmo, né? Agradecendo a Ele por tudo. Oh, glória! Vamos louvar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa,
e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em o Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Essa flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Oh, glória! Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hinos belos, irmão, e inspirados pelo Santo Espírito do Senhor. Você que talvez você tenha aceitado Jesus em uma igreja tradicional ou outra denominação, comunidade, e aí você não tem o hábito de adorar a Deus com os hinos da harpa cristã. Aqui você tem. É só baixar, né, direitinho no seu tablet, no seu notebook, no seu celular, aonde você estiver participando, né? E ali você vai aprendendo juntamente conosco a adorar a Deus com os hinos da harpa. Você que vai entrando aí nos comentários, coloca lá a tua cidade, de onde você é, para que nós possamos estar aqui conhecendo. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos de Francisco Morato, nosso irmão Evandro Carneiro, cooperador da obra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deixo a paz para o seu amado pastor, nosso pastor Cláudio. Deus te dê graça, te ajude. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, glória. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Deixo aqui a nossa saudação também para o nosso irmão Eurídios. Deus abençoe grandemente o servo do Senhor. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Você que não tem Bíblia, mas você pode baixar aí a Bíblia online e aí você acompanha conosco. Livro de Lucas, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Novo Testamento, para você que não está aí acostumado
com a palavra de Deus. Novo Testamento você vai encontrar, começa em Mateus, Marcos e depois vem Lucas. Glória a Jesus. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessário para que nós possamos aí entender o texto sagrado. Glória a Deus. Acompanhe comigo aí. Fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, em outras traduções varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus te dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Ora, vista que lemos um texto sagrado do Senhor. Maravilhoso e glorioso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, elevemos nossos pensamentos aos céus de glórias para te adorar, para te agradecer, ó Deus, por essa leitura que ora acabamos de fazer. Pai Santo, Pai amado e eterno Deus, Senhor, que a tua graça, que o teu poder glorioso, ó Deus, esteja com todos
os irmãos e todos aqueles que estão participando conosco desse trabalho nesta noite, meu Pai. A Ti, Senhor, seja atribuído toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvemos e nós te agradecemos agora, no nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Lemos aqui um texto sagrado, aonde a palavra faz alusão a uma moça virgem que todos conhecem, a nossa irmã Maria. Ali o anjo aparece para ela e ela se surpreende com a visita daquele anjo e muito mais com a mensagem que ele estava trazendo para ela. Meus irmãos, até nos dias atuais, nós recebemos visitas do anjo do Senhor. Cada um de uma forma diferente. Cada um de uma maneira diferente. Nós recebemos grandes livramentos, bênçãos de Deus, que são enviadas pelos seus anjos. Nesta quarta-feira que passou, nós falamos sobre o chamado de Abraão. E foi assim um trabalho muitíssimo abençoado por Deus. E nesta quarta-feira, nós não teremos o nosso trabalho. Estou avisando para os irmãos que estão participando conosco. E depois estaremos avisando no decorrer dos dias. Mas teremos na quinta-feira, um dia depois. Porque nós temos um compromisso na quarta-feira. E não vamos chegar a tempo. Então estamos transferindo o culto para quinta-feira. Tá? Então você não vai esperar o culto na quarta-feira, mas sim na quinta-feira. Tá bom? Então falamos sobre o chamado de Abraão. Uma coisa assim, um trabalho assim poderoso da parte do Senhor. E muito em breve vamos estar falando sobre os anjos também. Porque a igreja precisa aprender, irmãos. Porque é tão bom quando nós somos indagados por alguém, nós somos questionados por alguém, e nós sabemos responder as perguntas. Então a igreja precisa conhecer. E Maria, ela ficou ali impactada com aquela visita. E aí o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque para Deus não tem nada impossível. Aquilo que para o homem, para nós, é impossível, para Deus torna-se possível. Então nesta tarde, creia, em nome do Senhor, que tudo para Deus é possível. Tudo tem começo, meio e fim. Nós ainda estamos bastante gripados, irmão. E estamos com essa dificuldade aí, né? Tossindo bastante. Mas Jesus, ele é fiel. Glória a Jesus. Então
Então creia nesta tarde, em nome de Jesus, que para Deus não tem nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Se porventura você está passando por um processo de provação, creia que Deus tem um propósito nesse processo que você está passando. E quando ele findar, que é na hora de Deus, Deus te dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for o processo, mas Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui a nossa irmã Inês. Falar algo da parte do Senhor. Louvar a Deus. Enquanto isso, você e eu e você, nós continuemos em adoração ao nome do Senhor. A paz do Senhor mais uma vez para os queridos irmãos. Irmãos, antes de eu louvar a Deus com hino, eu quero falar para os irmãos uma experiência que eu tive ao longo dos anos, minha carreira de cantora. Já temos mais de 40 anos louvando aí em todo o território brasileiro para a honra e glória do nome de Jesus. E como eu já falei para os irmãos, né? Hoje estou um pouco impossibilitada, mas estou fazendo a obra. Mas eu quero contar uma experiência de certos, de uma maneira assim, que te incentive, né? Motive, né, a sua confiança em Deus, porque eu passei por uma experiência tremenda quando eu fiz o meu primeiro CD. Irmãos, imagina, vou fazer toda aquela decoração, você fazer CD, capa de CD, tudo bonitinho, você convidar a região de Francisco Morato e outras regiões para estar com você naquele momento. Toda a programação. Toda a programação. Fizemos com muito amor, com muito carinho. Isso é uma experiência que eu estou contando para você que está começando agora. Viu? A pregar, a louvar, não desistir. E eu passei por essa situação. No último momento, a gravadora falou para mim que não tinha CD pronto, não tinha capa, não tinha nada. E eu já estava indo para a igreja para receber as pessoas e adorar o Senhor. Quando eu chego na igreja, meus queridos, a única igreja que eu mando até um abraço enorme para a Igreja Coluna de Deus. Se alguns de vocês estiverem me ouvindo agora, Deus abençoe. A única igreja que estava lá era a Igreja Coluna de Deus. Então, eu quero dizer para os irmãos que isso aí não me abateu. Eu senti uma frustração, com certeza, naquele momento. Mas eu não deixei de fazer a obra que Deus queria na minha vida e na vida de muitos que estavam ali. Poucas pessoas, pouquíssima pessoa. Nesse dia, teve um casamento de um jovem dessa igreja. E o pessoal foi tudo para lá. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa, viu, meu querido? Precisa ser crente. Precisa ter o compromisso e o chamado. É por isso que eu falo para os irmãos que eu tenho o chamado de fazer a obra de Deus, porque nada me abate. Para a honra e glória do nome de Jesus. E eu creio que nós fizemos esse evento para a honra e glória do nome de Jesus, sem CD, as pessoas perguntando pelo CD, mas eu não tinha como.
Mas eles receberam a bênção naquela noite. E depois de um certo dia, que Deus abençoe o irmão Elias Ramos, esposo da Milene. Ele me deu uma profecia. E falou assim, irmã Inês, Deus vai te exaltar muito nessa terra. E eu recebi de posse. Que Deus abençoe o irmão Elias Ramos, para a honra e glória do nome de Jesus. Então eu creio, irmão, porque Deus, quando Ele quer fazer a obra, Ele faz, independente de você querer ou não. Se fosse outra pessoa, tinha desistido naquele momento. Até de cantar até hoje. Mas não. Eu segui em frente. Isso foi em 2007. Segui em frente. Porque o chamado que Deus tem para mim não é com você. Ele me deu. E em nome de Jesus, até eu sair dessa terra, que eu sei que o louvor vai continuar lá no céu, eu estarei louvando, cantando e exaltando o nome santo do Senhor. Vou louvar a Deus com o hino da minha autoria. Os irmãos que está aí vendo, que está aí curtindo, eu agradeço a todos, a todos. A todos eu agradeço, em nome de Jesus. Você que estou aí com o lançamento, né, Herdeira do Trono. Está no YouTube, nas plataformas digitais. E eu creio que a honra, a glória, a majestade é para aquele que me formou desde o ventre da minha mãe. Segredos é quando entro no meu quarto em particular. Confesso e converso contigo, ó Deus, e conto para ti todos os segredos meus, e me ouves madrugada em silêncio, mas ouço uma voz me dizendo: não temas, se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se pisares nos espinhos, nunca vão te ferir, porque eu estou contigo e te ajudo a prosseguir. Podes voar como a águia e conquistar os teus sonhos, os teus projetos, meu filho, estão em minhas mãos, oh glória. Teus segredos e planos estão guardados no meu coração. Podes voar como a águia e conquistar os teus sonhos, os teus projetos, meu filho, estão em minhas mãos. Teus segredos e planos estão guardados no meu coração. Oh, glória! Amém. Louvado seja Deus. A nossa trajetória, irmãos, na presença de Deus,
ela é parecida com o chamado de Abraão. Eu estou falando a nossa trajetória, eu estou falando de todos os crentes. Quando Deus, ele chama Abraão, Deus faz uma promessa. E Deus diz para ele, para que ele saísse da casa do pai dele. Não é que ele morava com o pai, com Terá, mas que eles moravam em uma comunidade todas as famílias. Então ele saísse do meio da parentela dele e ele fosse para uma terra que Deus iria mostrar. Eu não disse onde que era. E nem disse quanto tempo ele ia levar para chegar lá. Assim é a nossa trajetória. Me lembro da nossa irmã Inês, que na época ainda era o trabalho de CDs, né? Foi feita toda a divulgação daquele trabalho. A gravadora se comprometeu de mandar o material. Foi agendado ali o culto de lançamento do trabalho, com todas aquelas pessoas e tudo. E chegou na hora, o local estava vazio, não tinha praticamente ninguém, só uma caravana que veio. E ela citou aí para os irmãos, mas ninguém. O material não chegou, ninguém teve resposta para isso. Irmãos, são processos que nós passamos. E aí vem a frustração, a decepção, vem um nervosismo na hora, por tudo aquilo está acontecendo ao contrário. Ah, pastor, faltou oração. Não, irmão. Não. Oração, jejum, consagração. O pessoal na rua fazendo a divulgação do trabalho. Em escola, em tudo quanto foi lugar. E no dia não aconteceu. Mas Deus deu vitória. Como ela disse, se ela falou isso, é porque o Espírito Santo o impulsionou a falar para alguém que é levita, que louva ao Senhor, ou já gravou, ou está se preparando para gravar, que são processos que você vai passar na sua trajetória e você não pode desanimar. Então fica firme em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Leni. Glória a Deus. Nosso irmão Ailton, seu esposo. Maíra. Nossa irmã Maíra, nossa secretária, está também conosco, irmão. O nosso trabalho ali é online, tá? Deus abençoe nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então são experiências que você vai adquirindo no decorrer da caminhada. E aí você tem que estar preparado. Isso não é somente no meio evangélico, não, irmãos. No meio secular também acontece. Porque precisa das experiências. Então nós temos que estar prontos. E você não pode desanimar. A pessoa, aquele jovem que almeja, né, ministrar a palavra de Deus, ele fica lá o dia inteiro ensaiando e orando e se preparando, e chega à noite a oportunidade não vem, ou quando vem é de uma forma que ele não esperava, é o contrário. Não desanime. Continue. Continue. O chamado
na obra de Deus é diferente do secularismo. No secularismo, a pessoa almeja glória, fama, riquezas, tudo isso. Mas na obra de Deus é diferente. Um pregador, ele não é uma estrela. A estrela é Jesus. A resplandecente estrela da manhã é Jesus. O pregador, ele é um porta-voz do Senhor. Ele é um homem, uma mulher de Deus, pronto para transmitir a mensagem de Deus. Missionário. Então não espere fama. Não espere seus pés em uma calçada da fama. Mas seu nome é escrito no livro da vida. Isso é o principal. Então todos aqueles, você que está louvando a Deus, tá? Vamos com calma. Vamos com calma. Porque muitos adquiriram fama, adquiriram dinheiro, glórias, mas sumiram das igrejas. Por quê? Porque tornam-se um produto de gravadoras. E as igrejas não têm condições de contratar, de chamar para a sua festa um irmão ou uma irmã que cobra 70, 80 mil reais de um cachê. Não tem condições, irmão. Passa seu tempo, saiu a fama. Aí vem a decepção, a frustração. É aí que o crente tem que estar firmado em Jesus. Glória a Deus. Então guarda essas palavras que a nossa irmã falou. Você que está precisando dela, viu? Porque se nós falamos algo é porque o Espírito Santo está nos mandando falar. Para que você se prepare. Porque na vida do crente sempre vai ter o dia mau. Sempre vai ter o dia da aprovação. Todos nós passamos por isso. Não é só um, é todos. Cada um passa de uma forma. Cada um tem uma aprovação diferente. Mas todos passamos. E aí muitos, quando chegam esses dias difíceis, começam a questionar a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Ora, Senhor, eu não mereço isso. Ah, bonitão, bonitona. Se Jesus, que é Jesus, foi crucificado por amor a mim e a você, ele passou por isso, tu não vai passar? Se Jó, que era fiel a Deus, passou pelo dia mau, tu não vai passar? Eu não vou passar? Para de questionar a Deus. Entra no santuário do Altíssimo. Oh, glória. E agradece por ele estar poupando a tua vida. Está dando saúde. E se ainda não tiver, louve e exalta o nome dele. Porque eu tive, irmãos, uma oportunidade semana passada, conversando com um irmão, e a sua esposa está com câncer. E mesmo assim Deus mandou ela levantar e orar por alguém. E ela continua com problemas de saúde. Nosso irmão Luiz, estamos orando pela sua esposa. Então não venha dar uma de bonitão, gostosão para cima de Deus, que não tem, irmãos. Todos nós vamos passar pelo dia mau. E quando chegar esse dia, dobra o joelho e agradeça a Ele.
Louve o nome dele. Exalte o nome dele. Porque ele é fiel. Oh, glória. Ele está te provando porque algo especial ele vai fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Às vezes vamos nos médicos, os médicos não descobrem o problema e o problema continua. Toma um remédio, vai a isso, vai aquilo, vai em especialista, é tanta coisa e nada acontece. Deus permite. Chega aí vós a mim. Vamos tratar de alguns assuntos especiais aqui. Vamos fazer alguns ajustes. E aí você vai ver. Porque Deus, Ele quer de nós uma aproximação maior. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Maria, ela recebe aquela saudação do anjo, ela ficou assustada. Imagina uma moça virgem. Ela era noiva de José. Mas uma moça crente. Viu? Era uma moça crente, irmão. Era uma moça de Deus. E ela olha para aquela situação e diz, mas como é que pode isso acontecer? Como é que vai nascer um filho em mim se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer, Jesus? E o anjo de Maria, não temas, porque para Deus nada do que você está passando para Deus é impossível. Deus realizar um milagre. Eu não sei qual a tua dificuldade nessa tarde, mas guarda esta palavra. Para Deus, nada é impossível. No momento certo, Deus vai realizar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Está pronto, irmão, para louvar a Deus? Amém. Enquanto a irmã louva o Senhor, nós adoremos o nome dele. Daqui a pouco vamos trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Eita glória! Irmãos, eu estou feliz, porque estamos aqui fazendo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é aquilo que o pastor José Fernandes falou, né? Temos que fazer a obra de Deus. Temos que deixar tudo de lado, né? E a primeira coisa, fazer aquilo que Deus manda nós fazer, porque o tempo está resumido. A qualquer momento, Jesus vai raiar nas nuvens, com poder e grande glória. E você, que tem os talentos que foi entregue nas suas mãos, o qual o Pai te entregou. Como é que você está? Está parado? Está desanimado? Não, não perca a esperança. Estou aqui porque sei que eu faço a diferença. Deus me colocou nessa terra para fazer a diferença, irmão. No meio, né, dos iguais. Para a honra e glória do nome de Jesus. É uma coisa que eu amo fazer, é louvar o Senhor. E eu sei que mesmo eu rouca, mesmo às vezes assim, impossibilitada de louvar, mas é a Ele que eu adoro. Porque eu sei que Ele está recebendo tudo, porque o Espírito Santo de Deus já falou para mim. O Espírito Santo de Deus já falou para mim que Ele recebe todos os louvores o qual sai da minha boca. Porque é da alma, é do coração. E eu quero, irmão, compartilhar com os irmãos. Ah, deixa eu falar uma coisa, irmão. Hoje amanheceu o dia, quando eu me acordei, eu escutei a voz do Espírito Santo. Como a voz do Espírito Santo, cantora Inês? Quem tem intimidade com Deus, escuta a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus falava para mim assim, mas
meu Deus, uma frase que eu nunca vi na minha vida essa frase. Mas eu vou falar porque Deus está me impulsionando a falar. Nesses processos que o mundo está passando, você está passando, mastiga a vitória. Mastiga a vitória. E eu perguntei para o Espírito Santo naquele momento. Foi hoje de manhã, viu, irmão? Meus queridos. O Espírito Santo de Deus falava comigo. Você vai mastigar a confiança. Você vai mastigar o acreditar. E, em primeiro lugar, a fé. Mastiga a fé. Mastiga a esperança. Mastiga a superação. Deus falava comigo nesse momento. E eu quero compartilhar dessa voz tão linda do Espírito Santo com você. No teu dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar que você tiver, mastiga a vitória. Porque ela é gostosa, ela tem um sabor diferente. Para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos louvar. Tem um segredo e vou aqui revelar. Deus tem me dado muitas bênçãos para contar. Recebo tudo e jamais fico calada. Deus me fala nesta hora e está pronto a guerrear. E quando o vento se levanta contra mim, eu desço a casa do oleiro que é Jesus. Ouço um conselho que ele manda lá do alto. Eu me calo, não reclamo, quando me lembro da cruz. Eu tenho orado e o Senhor tem me ouvido. Meu clamor tem respondido quando começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Eu tenho orado e o Senhor tem me ouvido. Meu clamor tem respondido quando começo a clamar. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quantas lágrimas eu choro, mas Deus vem me confortar. Que Deus vos abençoe e lhe dê uma semana de paz, de tranquilidade. Receba o meu abraço. Nossa irmã Miriam, nosso irmão Roberto, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Vamos aqui trazer aqui uma palavra rápida. O tempo passa muito rápido, irmãos. A gente começa a falar de Jesus e nós temos assim um tempo um pouco limitado, porque também é difícil para os irmãos ficarem também muito tempo. Às vezes é onde você está, a internet não pega bem, outros estão com dificuldade com a sua internet, então é difícil. Então nós resumimos o tempo, né? Mas na leitura que fizemos, no capítulo 1, versículo 27, quando o anjo ele responde a Maria, ele diz, Lucas 1:37, para você que não participou da leitura. Lucas 1:37 diz assim, porque para Deus nada é impossível. Então, Maria ficou ali atônita. Ela ficou atordoada ali. Sabe que palavra é essa? Para você que é nordestino, do norte.
para você que não é sulista, ficou ali atônita, sem saber como seria aquilo. Como é que Deus aparece para você através do seu anjo e te comunica algo? Eu disse aqui a semana passada, repito agora e vou continuar dizendo e digo sempre a mesma frase. Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele não pede favor a ninguém. Ele respeita o homem. Oh, glória, aleluia, Jesus. Respeitar é diferente de ordenar. Observe que ele não pediu licença a Maria. Olha, Maria, eu posso usar o teu ventre? Tu me empresta ele para eu fazer algo especial? Ou tu não quer? Ah, tadinha, né, Maria? Não, 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 não. Deus envia o seu anjo e ele anuncia a Maria o que iria acontecer. Então não se preocupe com o processo que você está passando. Porque Deus vai fazer ele transformar-se possível. O projeto que Deus designou para você, fez para você, esse projeto tem começo, meio e fim. E o fim não é fim de morte, fim de derrota. Porque quando o crente entra na batalha, ele já entra sabendo que ele vai vencer. É, Jesus, aleluia. Ele já entra sabendo o resultado final. Ele não sabe o dia nem a hora, mas ele sabe que o resultado é de vitória. Que o nosso Deus é o Deus de vitórias. Talvez você esteja aí abatido, talvez com uma depressão, problema financeiro, problema de saúde, eu não sei qual é o teu problema. Mas uma coisa é certa, Deus sabe. Eu não sei o problema que você está enfrentando, mas eu sei que Deus te dará a vitória. Amém, Jesus, aleluia. Que o anjo ele tranquiliza Maria. E Maria, não tema, fique tranquila, minha filha. Porque para Deus nada é impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível transformar-se em possível. Você já leu a história de Jó? Jó, do tudo ele vai ao zero. Perde tudo. Mas uma coisa, Jó não perdeu a esperança. Jó não perdeu a fé de que Deus iria bradar ao seu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia. Lá no capítulo de número 13, versículo 15, ele diz: ainda que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Jó estava convicto de que Deus iria lhe dar vitória. E você não é diferente, irmão. Oh, glória. Minha irmã. Ah, esse problema não sara, meu Deus. Essa enfermidade, Jesus, que não tem fim, sim. Só que não chegou o momento.
Continue firme. Continue aguardando, esperando. Você, pastor, estou falando para você agora, meu nobre irmão, que a sua congregação não cresce, está vazia. Jesus. Vai chegar a hora do crescimento. Continue orando, continue buscando. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis de todo o vosso coração, continue crendo. Nossa irmã Micaele Lima, Deus abençoe, minha nobre irmã. É nossa sobrinha. Deus abençoe. Continue buscando. Vai ter crescimento, em nome de Jesus. Terá crescimento, irmão. Oh, glória. Aquela causa que nunca chega à decisão. Aquele problema do INSS que nunca tem fim. Você precisando, mas a palavra diz assim, Davi dizendo, eu fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência me negar o pão. Vai ter final feliz. Oh, glória, aleluia, Jesus. Prepara aí, vai se preparando. Prepara aí o culto de ação e graças ao Senhor, porque vai chegar o dia da vitória. E quando chegar, você vai agradecer e exaltar o nome dele. É, Jesus. Não dê ouvidos ao que andam falando, porque para te ajudar, vai ser poucos. Mas para te desanimar, vai ter muitos. Nos dias maus, que eu já passei alguns, foram assim. Eram poucos para me ajudar. Mas Deus sempre vai enviar o socorro. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele vai enviar o socorro para você. Oh, glória! Meu pastor, tá difícil. Não tá não, irmão. Creia, continue crendo, firme. Se Jesus me der, eu continuo firme. Se ele não me der, eu continuo firme. O importante é eu estar sendo fiel. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Seja fiel. Fiel a Deus. Fiel à sua congregação. Fiel ao seu pastor. Seja fiel. Continue firme. Deus está no controle. É, Jesus. Porque para Deus, nada é impossível. Continue crendo. Continue aguardando no Senhor. Porque Deus é fiel. Nosso irmão Marcos Rodrigues, Deus abençoe, meu querido irmão. Marcos Rodrigo, né? Deus abençoe. Irmãos, colocam lá embaixo de onde vocês são, a cidade, para que nós possamos conhecer vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo especial para você. Algo grande, algo tremendo. Mas é preciso Ele preparar você. Deus leva Paulo para a escola no deserto. 3 anos. Deus leva Paulo para preparar Paulo para aquilo que Deus tinha com Paulo. Achei conosco, irmãos. Deus está preparando você para que você possa receber a bênção. E quando você receber, saber valorizar as coisas de Deus. É um processo, calma. Você não vai morrer na mesa de cirurgia, não vai. É um processo, calma. O Espírito Santo está a te dizer, acalma-te. Nada para Deus é impossível. Tranquiliza-te. Em meio à tempestade, mantenha o equilíbrio. Aleluia. Oh, glória.
Em meio à tempestade, mantenha o equilíbrio. O crente precisa ser equilibrado. Não entrar em pânico, não entrar em desespero. Ainda que você chore calado, mantenha calma. Em meio aos processos da vida, muitas das vezes eu gemia calado. Não estava para ninguém. Esperando que o novo dia fosse melhor. Era igual, não mudava. O cenário não mudava. Mas eu continuava firme, esperando em Deus, até que chegou o dia da bênção. E aqui estamos contando a vitória. Então vamos orar por você agora. Por você que está em processo de enfermidade, processo de depressão, está passando por processo de desemprego, enfermidade que médico não sabe o que é. Jesus sabe. Jesus sabe. Então coloque a sua fé agora em ação. Se você está com problema de enfermidade, coloque a tua mão em cima. Se o problema é para alguém, estenda a mão em direção à pessoa. Vamos profetizar o milagre agora. Vamos provocar o milagre. Seja agora um provocador de milagre. Provoca o milagre. Deus, eu estou aqui, Jesus. Porque tem gente que fica passivamente. Não, irmãos. Vamos para cima. Eu quero ver você contando a bênção aqui. Os irmãos não estão contando a bênção. Será que ninguém recebeu o milagre até agora? Que eu estou recebendo milagre todo dia. Já contei aqui a semana passada. Então conte o seu milagre. Coloca, pastor, recebi a minha bênção. Recebi um milagre. Deus é fiel. Coloca agora a sua mão agora. Vamos orar. Vamos colocar a nossa mão, né, o nosso irmão Marcos Rodrigo, de lá de Maceió. Glória a Deus, meu querido irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe a nossa irmã Micaele também de Maceió, né? Aleluia. Deixe o Espírito Santo te usar. Não se limite. Oremos ao Senhor. Você que está aguardando aí o chamado de Deus, se prepare. Glória a Jesus. Soberano e maravilhoso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estendemos as nossas mãos, meu Pai, juntamente com o teu povo, Senhor, sobre essa enfermidade, Jesus, e ela vai retirar-se pelo poder do teu nome, Senhor. Aleluia. Glória. Porque o Senhor é fiel, é digno de toda honra e toda glória. Não tem enfermidade que resista, Senhor, à tua autoridade. Ah, Jesus, essa depressão desse irmão, dessa irmã, Jesus, desse homem, dessa mulher que não passa. Entra, Espírito Santo, lá dentro agora e faz morada naquele lá, Senhor. Alcança, Deus. Ah, Rabai Katio Nerebe, canta lava chaia. Espírito Santo, Deus poderoso e fiel. Oh, glória! Entra agora, meu Pai, na vida do nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Micaele, nosso irmão Evandro, Jesus, enfim, meu Deus, na vida de todos os irmãos que estão orando conosco, Senhor. Jesus. A nossa amada irmã lá de Belém do Pará, Jesus, agora entra com a providência, meu Pai. Nossa irmã Ivanilda. Meu Deus, o Senhor é fiel. O Senhor Deus que não desampara os seus filhos. Nós cremos, meu Pai, no milagre. Aleluia! Seja espiritual, seja físico, Senhor. Cremos no milagre, meu Deus. Vai tocando agora o nosso irmão, a nossa irmã, que porventura, meu Pai, não pode andar, está lá, meu Deus, estendida num leito, Senhor. Entra com a cura e com o milagre. Amém, Jesus. Ah, Espírito Santo, vai abrir na porta de trabalho, Senhor. Para aquele irmão, para aquela irmã que está aguardando ansiosamente para cuidar da sua família, meu Deus, usa de misericórdia. Meu Pai,
Nós te pedimos, Senhor, neste momento, e nós aguardamos, Senhor, a resposta do milagre, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia nessa noite, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos chegando ao final. Nesta quinta-feira, não será na quarta, será na quinta, nós estaremos com o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. Falamos sobre o chamado de Abraão. E nesta quinta-feira, querendo Deus, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quinta-feira, o nosso trabalho é todas as quartas, às 19h30. Porém, será mudado nesta semana para quinta-feira, por motivos pessoais. Temos um compromisso e não estaremos neste horário. Então, estamos mudando para a quinta-feira, está bem? Temos um encontro marcado, eu e você, nesta quinta-feira. Se você almeja, tem desejo de conhecer mais sobre a palavra do Senhor, quer se preparar para ser um obreiro, já é um obreiro, mas não tem um curso teológico. Pastor, eu preciso me preparar. Nós temos um curso muito bom, um valor acessível. CETEP, Sistema de Ensino Estudando a Palavra. É um curso básico de teologia. Ele tem 1 ano de duração. E quando você sair, terminar o curso, no final do curso, você receberá um lindo diploma, viu? Louvado seja Deus. E aí você vai estar pronto, preparado, porque você vai sair munido, pronto para falar do amor de Jesus. Prepare-se para fazer a melhor obra do Senhor. Se você quer unir-se ao nosso projeto, entre lá no nosso e-mail, pastorjoséfernandes2025@gmail.com, e ali nós vamos, você vai dizer o que você quer, nós vamos estar te orientando como fazer tudo direitinho. Se você não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, ainda é tempo. Coloca embaixo: pastor, eu estou aceitando Jesus, como faço? A mesma coisa. Vai deixar lá o telefone direitinho, para que nós possamos entrar em contato com você. O nosso trabalho ele é online, tá bom? Que Deus te abençoe. Quer voltar para Jesus, a mesma coisa. Irmãos, vamos fazer a obra do Senhor, tá? E se você está firme na sua congregação, fique firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te dê graça, te ajude, e que você tenha uma excelente semana. Entra lá também no nosso canal, tá? Jesus, a fonte que salva. Tem lá os vídeos, tá tudo bonitinho lá, entra lá. Nós estamos lá também trabalhando para o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, te conceda uma noite de paz abençoada na presença dEle. Uma semana repleta de bênçãos. Nossa irmã Lessi, Deus abençoe nossa irmã, a minha mamãe, nossa irmã Benedita, né? Glória a Deus. Enfim, todos os irmãos, eu e a irmã Inês, estamos te desejando debaixo da presença de Deus uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Vamos fazer uma oração final e depois nos despediremos com as bênçãos apostólicas. Maravilhoso e eterno Glória. Deus, meu Pai, te louvemos, Jesus. te exaltemos, Senhor, e te glorifiquemos por este momento, ó Pai. Guarda cada um dos irmãos, Senhor, em segurança. Conceda-lhes uma semana abençoada, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Pai Santo, Pai amado, é o nosso desejo, Senhor, e o nosso pedido a Ti.
E nós louvemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do seu Espírito permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos possam dizerem amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, nosso irmão Micaela, nosso irmão Marcos, a paz para vocês, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Receba nosso abraço e tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? A paz seja com todos.